Boa noite, eu me chamo Larissa, estudante de psicologia da Unisul, e hoje estaremos realizando uma entrevista com a neuropsicóloga Janaína, referente ao autismo e as consequências do diagnóstico tardio. Meu nome é Janaína Henrique, eu sou formada há 20 anos, me formei nessa universidade. O título de neuropsicóloga vem de uma especialização, então eu iniciei por avaliação psicológica e depois neuropsicologia, ambas reconhecidas, né? Eu tenho o título reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Iniciei o trabalho com autismo indiretamente no ano de 2010 na Fundação Catarinense de Educação Especial. Lá eu trabalhava num centro de atendimento que fazia a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E depois que acabou o contrato, acabei indo para a APAE, onde na APAE eu comecei a fazer a avaliação diagnóstica, né, com crianças, na sua maioria, e alguns adultos, mas com o intuito de frequentar a instituição, né, nas oficinas protegidas, nas oficinas ocupacionais. Mas, de certo modo, lá na APAE, a maioria dos casos sempre foi da infância ou na adolescência. Uhum. Né? Voltei para a Fundação Catarinense de Educação Especial, onde fiquei mais 5 anos em equipe de avaliação diagnóstica, fazendo assessoria para as APAES, fazendo alguns cursos e trabalhando muito nessa ponta, né? E hoje, eu, além de ter neuropsicologia em consultório, eu também trabalho num centro de reabilitação, né, da pessoa do espectro autista, mas aí seriam crianças, né, mais no sentido da estimulação, né, estimulação e reabilitação das crianças. De coisa. Então, podemos seguir com as perguntas? Sim. Tá. Quais instrumentos e métodos de avaliação neuropsicológica você considera mais sensíveis e eficazes na identificação do TEA em adultos? Poderia comentar sobre a integração entre testes padronizados, observação clínica e entrevista? Então, só para colocar o seguinte, né? A gente não tem nenhum teste psicológico, né, que vai mensurar ou dar um diagnóstico nosológico de TEA, né? Então, assim, a gente tem escalas de rastreio, sabe? Então, assim, dentro das escalas de rastreio, aí a gente tem outras técnicas para fazer uma avaliação psicológica ou neuropsicológica mais específica. Então, se utiliza a anamnese ou uma entrevista estruturada, semi-estruturada, a observação clínica, as escalas de rastreio, e aí utiliza-se outros testes psicológicos para se poder ter aí um raciocínio clínico. Entendi. Não tem um teste objetivo para a TEA, não existe, Não, né? não tem como assim um teste de inteligência, né? Que a gente tem, bem conhecido, né, na psicologia e outras áreas, que, por exemplo, é o VISC-4, ou as escalas Wechsler, né? Que é o padrão ouro para avaliação psicológica da inteligência. No autismo não se tem um teste psicológico, não. Ele vai ali mensurar, não. Entendi. São escalas de rastreio, aí ela dá uma previsão, uma estimativa, né? Você vai precisar de outras técnicas e outros instrumentos para poder fazer o raciocínio clínico e chegar a uma conclusão meio que diagnóstica. um conjunto, né? Sim. Bem complexo. Sim. Quais traços comportamentais e cognitivos mais frequentemente observados em adultos com TEA que passaram despercebidos na infância? Como esses sinais se manifestam em contextos como ambiente de trabalho, relações interpessoais e organização da rotina? Pergunta grande essa. Tipo... Mas é o seguinte, vamos ver. Primeiro a gente precisa entender que o autismo, ele é um espectro, né? Então, ele tem ali os seus graus, né? Os apoios que precisam. Sim. E aí é muito variado. Então, uma pessoa com autismo, ela não vai ser muito semelhante da outra, né? Então, depende muito de como que isso foi conduzido na infância. Geralmente, quando se tem um diagnóstico tardio, isso significa que era muito sutil esses traços comportamentais e cognitivos na infância, né? Até porque a gente também precisa entender
que as pesquisas e os instrumentos e tudo isso vem acontecendo de uma forma muito recente, né? A questão do autismo tem os critérios diagnósticos, né? Daí a gente precisa entender um pouquinho de como que é essa comunicação e de como que também são esses padrões rígidos, né? Então, ela tem que preencher 100% do critério A, né? Que é as questões de comunicação, que não é só questão do falar e tal, é não me compreender muitas vezes ironia, não compreender sarcasmo, ter dificuldade no fluxo de uma conversa, né, de manutenção de um diálogo, nesse sentido. E aí tem a questão da rigidez cognitiva, de algumas estereotipias, né, de um padrão ou muito organizado, ou de ter muita dificuldade de mudar, de uma maneira de fazer alguma coisa, né? Então, aqui tem que ter 50%. Também, sim, né? Para ter um fechamento de diagnóstico. Então, e sempre pensar que muitas vezes isso pode aí trazer alguns prejuízos para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa no trabalho, aquela pessoa que diante de uma imprevisibilidade fica muito desconfortável, né? Sim. Tem um rompante, não consegue se organizar, não tem muito filtro, fala o que vem, né? Então, são questões que isso pode interferir, impactar, muitas vezes até negativamente nela, nas relações de trabalho, nas relações sociais mesmo, né? Sim. Quais avanços ainda são necessários, tanto nas práticas clínicas quanto nas políticas públicas, para garantir um processo diagnóstico mais acessível e o suporte adequado a adultos autistas? Na questão clínica, eu vejo que também não seria só o diagnóstico, entende? O que eu percebo ainda é que tem muito psicólogo, neuropsicólogo, né? Que está se dispondo a fazer a avaliação. Sim. Mas eu falando de Grande Florianópolis, né? Tem poucos que se fazem uma reabilitação de fato, né? Uma reabilitação neuropsicológica com esse público. A reabilitação, no caso, seria pegar as características que está causando danos, dificuldades, e criar uma estratégia para melhorar, um plano terapêutico, isso, um plano adaptar, terapêutico, né? Que pudesse estar trabalhando essas questões de flexibilidade cognitiva, né? Que tem a questão da rigidez, de função executiva, então, né? Da própria comunicação, seria bem importante ter esse serviço nós, neuropsicólogos, né? Eu me incluo porque eu, de fato, faço só mais a avaliação do que a própria reabilitação neuropsicológica, né? Até porque o meu público acaba sendo infantil, então infantil é uma outra proposta, né? Da estimulação e da intervenção nos pequenos. Mas o que eu vejo que está carente no público adulto é essa reabilitação neuropsicológica. Quais exercícios e estimulações tu acha que seria interessante para um adulto, assim, quais atividades para eles tentarem, de repente, estimular mais a parte social, a parte de adaptação dessa rigidez? Olha, ele poderia estar fazendo... A gente pode pensar em pequenos grupos para estar trabalhando algumas habilidades sociais, né? Poderia estar fazendo... ou até atividades mesmo, né? Atividades que pudesse... físicas, esportes, essas coisas seriam interessantes. E cognitivas, né? E cognitivas principalmente. Né? Grupos de conversa, enfim, existem possibilidades, né? Para que se possa trabalhar esses déficits. Né? E na questão de políticas públicas, né, mais uma vez, né, eu penso que o município, né, que o poder público precisa estar direcionando o olhar para esse pessoal, né, porque está muito centrado na infância. A intervenção precoce, ok, é importante sim, mas vamos pensar nesse povo aí que ficou no limbo uma vida inteira e que agora tem um diagnóstico e que precisa, né, trabalhar algumas coisas. Sim. Né? Em sua prática, como diferem os perfis neuropsicológicos de adultos diagnosticados tardiamente daqueles que receberam acompanhamento desde a infância? Há diferenças marcantes no funcionamento cognitivo, adaptativo ou emocional?
acabei avaliando um adulto, posso até te dar como exemplo, se quiser depois adaptar um pouco, né? Não sei se eu vou responder nesse modelo, né? Dessa pergunta. Foi sempre chegou para uma avaliação neuropsicológica, né? A partir de um evento estressante, né? Então, ele, digamos que, aos olhos de leigos, ele teve um surto, né? E aí foi para um hospital, para uma emergência psiquiátrica. Foi acompanhado da mãe, e a mãe colocou algumas coisas. A médica encaminhou para uma avaliação neuropsicológica com uma suspeita de TEA, né? E aí eu trouxe essa mãe, era um adulto jovem, um adulto de 21 ou 23 anos, não me recordo. E aí eu trouxe essa mãe também para que pudesse contribuir, né, nos dados. Então a mãe até bem instruída, pedagoga e tal. Aí ela fez toda a narrativa, fiz as perguntas ali também, né, voltadas um pouco para a infância, do hoje, aquela história toda. E como o rapaz também se comportava, né, a observação clínica também foi importante. E aí, quando eu fiz a devolutiva, e aí é onde ele colocou, agora eu entendo todas aquelas questões que eu tinha lá na infância, de não ter amigos, de ter ido para o CAPSI, porque daí desenvolveu um transtorno de ansiedade, que isso até vem se trazendo, né, algumas queixas, né, uma sintomatologia quando não se faz um diagnóstico adequado ou quando é tardio, né? Eu vejo muito isso nas mulheres, principalmente, né? O que acontece? É que os meninos ou os homens, essa variabilidade do perfil, ele é maior, né? Geralmente, nas meninas, é meio que polarizado. Ou é severo, ou é muito sutil, é muito leve. E aí é onde as mulheres conseguem lidar para mascarar com isso. Só que mascarar para socialmente parecer que está tudo bem é onde vai surgindo ali as comorbidades dos outros transtornos. Sim. Né? Então, esse rapaz trouxe, né, todas essas questões da infância, de como que ele era, que agora ele se sentia mais tranquilo, que agora ele podia entender tudo aquilo que ele passou na escola, todos os tratamentos que ele fez por conta, né, do isolamento social, por conta da ansiedade, né? Então, penso que foi, né, positivo. Claro que eu orientei para que ele pudesse permanecer no atendimento psicológico, né, e psiquiátrico, e entre outros encaminhamentos para que pudesse, né, pelo menos dar uma amparada nesse sujeito, né, e para a família dele também. Então, realmente, a questão do autismo no homem e na mulher, tu percebes diferença, assim? Sim, já começa na questão da frequência, né? A cada 4 homens é uma mulher. Né? Então, então, nos serviços, se você for observar, são meninos, né? Eu não tenho aqui uma estatística, mas hoje, onde eu trabalho, eu acredito que 80% é menino e 20% é menina. E, realmente, as meninas que chegam, a maioria é grave. Por quê? Porque é mais evidente os sintomas, né? Como já tem essa polarização, como eu te falei, né, de uma variabilidade fenotípica, as meninas que chegam pra gente geralmente é muito grave, né? Será que talvez seja pela pressão social que existe na mulher, a gente é mais cobrada e talvez a gente seja mais cuidadosa e mais atenta em mascarar as coisas do que os meninos? Por que tu acha que acontece essa diferença de que as mulheres conseguem mascarar com mais facilidade do que os homens? Olha, para falar a verdade, eu nem sei te responder, né? É uma questão, a gente sabe que o autismo tem também questões genéticas, né? Sim. A gente sabe que agora tem as questões genéticas, mas
não, eu prefiro nem responder porque eu posso até, né, falar besteira, mas é isso que a gente observa. Então, é isso. Acho que podemos encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada, Janaína, pela tua contribuição, que foi muito importante. Tá bom, gente. Eu agradeço também a oportunidade para estar contribuindo no trabalho de vocês, tá? Fechou?